Bom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui no ADR Meeting, recebendo a Mônica Tonial e a Cláudia Tondo. Estou acompanhada aqui do nosso vice-presidente do ADR Brasil, Ricardo Barcelos. E hoje a Mônica e a Cláudia vieram aqui falar para a gente sobre consultoria em famílias empresárias. Então, eu vou passar a palavra a elas para elas nos contarem um pouco desse trabalho que elas prestam, dessa trajetória que elas seguem, e para se apresentarem e também apresentarem um pouco do trabalho de vocês. Cláudia, por favor. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar que trabalha nessa área específica de empresas familiares. Nós duas somos psicólogas, né, Mônica? E começamos, né, assim, eu comecei a trabalhar com famílias empresárias em 1993, né, então faz algum tempo, muito pela via da psicologia, que eu tinha uma formação em terapia de casais e famílias. E ali que eu comecei a trabalhar com algumas famílias que tinham negócios. A partir daí, acabei fazendo um mestrado, um doutorado, que saí do Brasil, fui para uma escola de negócios, uma escola que já tinha essa área de empresas familiares lá, e, enfim, acabei fazendo contato com várias universidades e centros de empresas familiares, principalmente na América do Norte. Fora isso, acho que uma coisa que ajudou muito também na trajetória foram duas instituições. Uma é o FBN, Family Business Network, né, que eu acabei sendo uma das fundadoras do Capítulo Brasil. É uma instituição que a sede é em Lausanne, na Suíça. E outra é o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que, né, tenho dado aula com eles lá fazem 18 anos, esses dias alguém estava lembrando disso, os cursos especificamente de governança da empresa familiar, e dentro disso a questão realmente de conselho de família e principalmente sucessão. Mônica? Eu comecei a minha carreira dentro da área de desenvolvimento, de treinamento, desenvolvimento de lideranças. Então, segui estudando e fazendo uma série de formações que me apoiam para poder conduzir processos de grupo, equipes de trabalho, né, processos de coaching, que eu já trabalho há bastante tempo, quando coaching não era nomeado como coaching, né? Mas, assim, usando metodologias, né, muito parecida com conversas de coaching. E, então, é isso que eu mais, né, fiz, assim, especialmente 15 anos, assim, da minha carreira. E eu sou membro de uma família empresária, a minha família tem negócios, né? Então, eu sempre fiquei muito inquieta com esses temas de futuros acionistas, de fazer gestão. Eu tenho um irmão meu, que é o meu irmão mais novo, que trabalha no negócio com meu pai, e um irmão mais velho, e eu, né, que não trabalhamos no negócio. Então, isso me fez me interessar e me aproximar muito também, né, dos temas de governança em famílias empresárias, também porque a maior parte dos meus clientes eram família, e são, né, famílias empresárias, empresas familiares. E então foi quando eu conheci Cláudia, né, foi numa primeira formação, um curso que eu fiz, e me encantei, assim, né, fui me apaixonando, fui me envolvendo. Naquele momento, né, a nossa aproximação também foi impedida, assim, de que pudesse fazer tentativas, né, de trabalhos parecidos com a minha própria família, o que acabou que não aconteceu, né, sou um pouco case de livro, assim, com outra oportunidade posso contar melhor isso. E então, eu e a Tondo, né, hoje faço parte da equipe Tondo, como consultora associada, e venho cada vez mais envolvida e apaixonada por esse tema. Assim, eu atuo também junto com a equipe, construindo as estruturas de governança e também facilitando os programas de desenvolvimento das novas gerações, né, conduzindo processos de coaches com herdeiros, com membros das famílias. Então, tem sido uma cachaça, assim. Esse é um pouco como eu chego aqui, né? Obrigado. Deixa eu só fazer um contexto bem rápido, já passo a palavra de novo para vocês, né? Esse programa do ADR Brasil, ele tem como mote, né, como propósito, estabelecer pontes entre outras áreas de conhecimento, outras indústrias, consultoria, e
resolução consensual de conflitos, negociação, e eu tenho certeza que a gente vai estar explorando isso ao longo da entrevista. Acho que vocês prepararam uma pequena apresentação, né? Se vocês quiserem já compartilhar, para a gente conhecer um pouco mais o trabalho da Tondo Consultoria. E eu particularmente entrei no site, vi várias conexões com a mediação, com a negociação, enfim. Talvez aqui a gente possa explorar um pouco esses tópicos. Então, a gente hoje tem, né, a Tondo Consultoria e a Tondo Educação, né? São duas empresas bem focadas e bastante especializadas nessa área de consultoria para famílias empresárias e empresas familiares. A Tondo Educação é mais concentrada em cursos, né? Cursos tanto para famílias empresárias quanto para consultores. E então, né, a gente botou aqui uma rápida definição, né, do que a gente considera que seja a consultoria para famílias empresárias, processo de desenvolvimento do grupo familiar enquanto uma família empresária. Então, bem específico, né, sempre desenvolvido para famílias que têm negócios ou que têm patrimônio. Isso é algo interessante também. A gente tem algumas famílias que venderam seu negócio, mesmo dentro do processo de consultoria, e eles achavam que não ficariam juntos e no final eles acabaram montando family offices para dar conta do patrimônio, para gerir o patrimônio novamente em conjunto. Tempo, né, que dura uma consultoria depende muito do caso, depende da complexidade da família, né? A gente já atendeu desde um casal que não sabia se eles eram uma família, nem se a gente poderia atender. Eles eram um casal sem filhos, não sabiam o que fariam com o seu patrimônio. E o máximo que a gente atendeu é uma família que tem 146 membros. Essa era legal, assim, quando a gente fazia as reuniões de família, em geral tinha que ser um hotel, enfim, né? Dizem que na casa dos avós tinha espaço para todos, mas a gente não chegou a pegar eles com uma idade que fosse possível. 140 pessoas, isso 146, isso é um desafio. E crescendo. E crescendo. Crescia, e crescendo. Então, depende muito da cultura, do número de membros e de número de gerações envolvidas. Essa era uma família que tinha 4 gerações envolvidas. Mônica, quando quiser falar, por favor, também. Estamos entre amigos aqui, né? Então, por favor. Esse aqui é um modelo básico, que a gente chama do modelo de 3 círculos. E o que ele representa? Sempre que a gente está perto de uma família empresária, vai existir essas 3 dimensões. A dimensão família, a dimensão empresa e a dimensão propriedade. E essa primeira imagem a gente chama que é uma empresa na primeira geração, principalmente quando o fundador está vivo. Família e empresa é tudo junto, e propriedade, em geral, não é um assunto, porque os fundadores, os empreendedores, em geral, vieram de situações de pobreza, enfim, situações economicamente desfavorecidas, ou são imigrantes, enfim, tem muito essa questão assim de ser alguém que quer dar certo na vida e isso é o motor para eles. O que a gente diz, então, quando começa a fazer um trabalho de sucessão, por exemplo, ou de reorganização ou organização das estruturas de governança, é que a missão é separar esses 3 círculos. Então, muitos dos nossos trabalhos iniciais são nisso. Vamos separar o que são assuntos de família e quem vai cuidar deles, o que são assuntos de empresa e qual estrutura vai cuidar deles, que aqui vem o conselho de administração ou consultiva, a diretoria, a presidência. A gente pega, né, Mônica, assim, algumas empresas grandes que não conseguem ter uma reunião de diretoria. Assim, isso é a vida como ela é. Assim, empresas conhecidas, enfim, ou que não tem, assim, não tem um orçamento, né, não tem fluxo de caixa, enfim. Tem coisas muito interessantes que acontecem. E ao longo do tempo, a dimensão da propriedade vai ganhando uma proporção bem interessante. Quando existem, obviamente, mortes, essa questão da propriedade entra direto e muitas vezes as pessoas nem sabiam que elas tinham um negócio na família. Elas recebem, né? Aí a questão dos herdeiros, os herdeiros aparecem. E isso é uma dimensão assim, extremamente interessante de se ver. A gente, por exemplo, já trabalhou com famílias que são médicos, mas que têm negócios, que montaram negócios,
E o que acontece? Eles acham que eles são médicos, não que eles são empresários. Né? Então, eles ficam, por exemplo, né, assim, é extremamente interessante isso. Acontece entre os advogados, deve acontecer isso também. Né? A gente tem alguns casos também que são Exatamente. advogados quarta geração, né, um escritório que está na quarta geração e eles não se consideram uma família empresária. É uma coisa assim muito interessante. E os escritórios são empresa efetivamente hoje, né? Os escritórios gigantescos são empresas e essa visão talvez um pouco mais ultrapassada da profissão acaba não trazendo essa ideia para aquelas pessoas que estão ali. É exatamente isso, né? Elas estão tão focadas, né, em ser advogado que elas não percebem que tem uma empresa. Agora, te perguntar para vocês, nessa reestruturação, vamos chamar assim, obviamente passa por resolução de muitos conflitos, de uma estruturação do próprio negócio, né? Queria entender um pouco até onde vai a consultoria que vocês prestam, se também existe que eu vi no site falar sobre planejamento estratégico. Então, como é que se separa também a consultoria em relação à família, em relação à propriedade, em relação ao negócio? Tá, a gente pode continuar com os slides, que acho que ele vai aparecer, e aí a gente vai... E depois, se você puder explorar um pouco o que é conselho de família, o que é family office. Né? O próximo slide até vai aparecer exatamente isso. Então, bom. Vamos para... Aqui vamos entrar as estruturas de governança, né, as clássicas. Então, conselho de administração, conselho de família e conselho de sócios, que é uma coisa bem interessante. No IBGC, eu acabei dando aula muito com advogados, e tem um especialmente que a gente ficou anos dando aula juntos, e que ele dizia, né, nas aulas, durante a aula, no início a gente brigava muito, ele dizia, não existe conselho de sócios. Tá? E eu dizia assim, bom, pode não existir juridicamente, mas para os familiares é muito bom que exista uma reunião de sócios. Tá? E alguns chamam isso de conselho de sócios. Então, assim, realmente, como psicóloga, o nome que vão dar não interessa muito, mas que eles tenham uma reunião entre eles, que eles consigam tratar dos assuntos de interesse deles e que não levem esses assuntos para dentro de um conselho de administração. Porque o que acontece, né? No início, a gente está montando lá um conselho de administração, uma família de supermercados, por exemplo. E aí, muitas vezes, a família quer estar no início dentro do conselho. E aí, por exemplo, uma irmã, né, dizendo assim, eu fui na loja tal, na loja 37, e não tinha aquele limão que eu gosto de botar na Coca-Cola. Não tinha, não entendi por quê. É um absurdo não ter o limão que eu gosto. São as nossas lojas. Né? Então, esse tipo de situação, elas têm que ser separadas. Né? Certo. E aí, com o tempo, isso é uma coisa também interessante, acho que é o próximo slide, Mônica, né? A gente vai ficando muito claro para a família o que é uma governança familiar e o que é uma governança corporativa. Mas isso é algo que leva algum tempo. Algumas famílias têm um ritmo mais acelerado, outras famílias têm um ritmo mais lento. Então, realmente, aqui é difícil precisar, assim, um ritmo. Os trabalhos iniciais nossos são de 1 ano, né? E ao final de 1 ano as pessoas fazem uma avaliação, mas tem famílias que a gente já acompanha, e aí em vários estilos, mas há 19, 20 anos. Então é muito interessante, já iniciou-se a primeira sucessão, agora já está vindo a segunda sucessão. Então é bastante interessante isso. E essa questão dos conflitos que eles trazem, eu acho que eu ouvi vocês já comentando, ou nesse âmbito sendo comentado, esses passivos de infância que a gente não vê às vezes nas empresas, né, que não são formadas por familiares, mas essas empresas familiares têm essa característica de trazer às vezes algum tipo de conflito que não tem nenhuma relação com o negócio, mas é uma relação pessoal que veio lá de muito tempo. Eu imagino o quanto isso deve ser difícil de lidar dentro desse tipo de ambiente, né? E por isso que precisa separar tanto o que é governança familiar do que é a corporativa, porque senão essa briga, o conflito, ele vai para dentro da empresa. Isso é muito, muito comum. Então, o que acontece? A gente começa a trabalhar com as famílias e elas começam a entender que precisam de espaços diferentes, espaços para tratar, por exemplo, conflito, em um tipo de reunião com algumas pessoas, espaço para tratar negócio, em outro ambiente com outras pessoas.
às vezes até é o mesmo ambiente, porque é a sala do conselho ou é a sala da família. Muitos trabalhos já começaram na chácara, na casa, né? Assim, é muito interessante quando tem conflito mais forte e eles têm medo assim de sair gritando, batendo porta e coisa do gênero, né? Tem vários trabalhos que já começaram assim na casa da família. E com o tempo vai ficando algo bem mais assim civilizado, digamos, e começa então a ter uma estrutura. Vão entendendo a diferença e onde tratar cada um desse tipo de conflito, né? Como é importante a gente diferenciar o tipo de conflito e saber o que está lidando para tratar, né, de forma adequada aquele conflito. No fórum adequado, né? E acho que é importante, assim, né, também contar para vocês que normalmente as famílias nos procuram por algo que aconteceu, que foi um gatilho que disparou para que esse passo, né, para que a consultoria, para que, né, a construção de um trabalho de governança na família pudesse acontecer. Então, é a doença do fundador ou de algum membro importante da família, é a morte. Já tivemos casos de o aparecimento de um filho fora do casamento, e aí, né, então, pede sobre os seus direitos. Um filho que teve no histórico dele problemas, assim, dificuldade com dependência química, e estava, então, no momento querendo entrar, né, trabalhar na empresa, então, e a família querendo, então, criar, né, sistemas de regras, né, combinações até para poder cuidar disso, né? Então, os documentos, né, eles começam a nascer dentro do Conselho das Famílias para poder organizar, para poder estruturar e cuidar disso. Mas, assim, a maior parte das empresas são essas zonas de conflito. Ou ela já está instalada, ou ela está em vias de, né? Então, assim... Algo desestabiliza... E às vezes, é isso, Mônica, na iminência de que alguém queira trabalhar na empresa e não tem competência ou perfil para, ainda o conflito não está instalado, mas muitas vezes a demanda vem por aí porque já estão vendo zonas de conflito. Agora, como é que vocês trabalham, né? Aí é uma pergunta mais de advogado do que de mediador. A questão de documentar esses ajustes, esses acordos, esse funcionamento, por exemplo, do Conselho de Família. Existem regras do jogo, existe liberdade, existem princípios. Como é que vocês regram essa relação, se é que isso acontece na prática? Sim, acontece, só que o nosso regramento, e isso fica muito claro, e a gente tem até algo escrito sobre isso, um dos nossos livros é sobre isso, a gente trabalha com regras morais. Então, são as regras que servem para aquela família. Muitas vezes, eles depois transformam esses documentos em algo que vai para um acordo de sócios, de acionistas, enfim. Mas são regras morais entre eles. Então, assim, é uma regra com a linguagem muito da família. Quanto mais na linguagem da família, melhor. Mas eles mesmos, a gente constrói com eles mesmos dentro da sala as regras. A gente não leva um documento formatado. Claro que a gente tem itens e a gente vai vendo desde o diagnóstico, que são as entrevistas iniciais, o que eles precisariam regrar, e a gente vai construindo com eles essas regras. Nesse aspecto, se assimila bastante a mediação, né, Mônica? Inclusive, a Mônica tem formação como mediadora, né, Mônica? Vocês me ouvem? Deu uma congelada aqui. Sim. Te escutamos bem. Então, isso que o Ricardo traz é bem interessante, assim, eu trabalhando com as famílias empresárias e comecei a me dar conta de que muitas vezes as conversas são muito difíceis, são densas, né? Conversas que não eram faladas, ou que não são faladas pelas famílias, acabam que nesses fóruns elas começam a ser faladas. Então, né, abertura e facilitação de diálogo é uma prática para a gente, isso é também da mediação, né? E aí eu então busquei, comecei a ficar muito inquieta com isso, assim, até como é que eu lidava com esse nível de tensão, né? Às vezes em espiral de conflito, né? A forma, né? A gente tem clientes, né? A gente estava falando um pouco antes das culturas, né? Italiano, alemão, então assim, os italianos eles falam num tom mais alto, às vezes mais vibrante.
E isso me impactava muito, né? Então, foi aí que eu cheguei na mediação, né? Conversei com Cláudia e queria poder estudar mais sobre isso. Até para poder ganhar mais repertório, né? Para poder conduzir e facilitar diálogos, né? Junto às famílias. Então, isso tem apoiado muito no nosso trabalho. Cláudia também já fez, né? Mônica, tu lidas com essa questão de coach ontológico? Eu acho que essa questão... Para mim, cortou aqui. Tu lidas com essa questão de coaching ontológico, essas questões do ser humano, enfim, eu acho que tu escreveste algo sobre isso, certo? Sim, eu fiz a formação, o Ricardo também fez, né, na mesma escola, no Chile, que tem esse olhar e abordagem sistêmica, né, que vê o ser humano de uma forma integral. Então, essa abordagem eu utilizo não só nas nossas práticas de coaching com as famílias, mas assim, na facilitação de diálogos, né? Porque isso vai ajudando e apoiando a conhecer quem é essa pessoa, que interpretação de mundo ela faz, né? Qual é a diferença, porque entre irmãos também, né? Muitas vezes existe rivalidade entre irmãos, isso é uma das zonas de conflito muitas vezes, né? Então, às vezes, um irmão que nasceu no contexto da família, onde a família estava economicamente não tão bem, né? Especialmente no início, quando os fundadores começam, e teve um modelo, né? Os pais que esse filho teve foi diferente do que o que veio há 15 anos depois, onde a família estava muito mais estruturada, né? Então, a ontologia ela acaba apoiando, né? A Cláudia tem formação né, na abordagem sistêmica também, foi terapeuta de família, então a gente traz todo esse arcabouço para poder apoiar nos trabalhos com as famílias, né? Vendo sistemicamente. Agora, a gente sabe, né, que especialmente no Rio Grande do Sul, pela colonização alemã e italiana, quantos exemplos a gente tem de empresas de sucesso e com presença mundial, né, que começaram com uma pequena indústria, aí poder citar várias, né, não é nenhum merchan aqui, uma Grendene, Marco Polo, próprio Gerdau, enfim, tantos exemplos empreendedores, ou seja, e ao mesmo tempo se fala já há bastante tempo sobre profissionalização, que é um pouco esse trabalho que vocês fazem, né? Separar a família do business, do negócio, né? E como é que vocês acham que é o tempero ideal? Porque, ao mesmo tempo, como dizem aí no Rio Grande do Sul, né? Nós gaúchos, o olho do dono é que engorda o gado, né? Então, como achar esse balanço entre profissionalização e ter essa garra, esse conhecimento? Como fazer a seleção de quem fica no comando, quem não fica? Eu lembro um empresário de sucesso no Rio Grande do Sul dizendo, não, a gente só mantém na empresa quem nós contrataríamos independentemente do RG, né, da filiação. Então, como é que faz esse balanço, Cláudia? Então, isso é interessante, né, que a gente realmente, né, a gente nasceu e acaba morando quase, assim, às vezes a gente se pergunta onde é a nossa casa, né, mas porque a gente acaba atendendo muito no Nordeste, mas assim, de Maranhão, Manaus a Montevidéu, né, então as empresas familiares, elas, né, são a grande maioria das empresas no mundo. O maior nível de concentração de empresas familiares são na Ásia, depois Europa, depois Américas, né? E mesmo nos Estados Unidos, assim, a menor estatística que eu já achei foi 80% e a maior foi 93% das empresas são familiares. Então, assim, realmente não é uma característica local, né? É uma característica mundial. As famílias acabam se unindo para fazerem negócios e quando elas iniciam, tem algumas coisas, né? Tipo confiança e a questão também que é muito mais barato tu contratar, né, um familiar do que outra pessoa, né? Isso na prática é algo muito importante. Ou acaba se tornando, que a gente escolhe? hein, Cláudia? Ou acaba se tornando muito caro, né? Dependendo da situação.
Exatamente. Mas isso é o início, né? Isso é lá no início. Então, o início, assim, essa fase da sobrevivência da empresa e que ali cria, né, vínculos muito importantes, quem fica e quem sai. As famílias precisam ser famílias que sejam compatíveis, né? Porque a grande maioria dos negócios fecha até 5 anos, né? Então, a gente, são essas as que sobrevivem e já são vencedoras, né? Mas em uma segunda geração, realmente, isso é um dos principais, assim, trabalhos que a gente faz da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, essa escolha, né? Isso que o Ricardo comentou agora. Então, assim, o que acontece? É muito evidente quem são as pessoas que têm perfil para estarem no negócio e quem não são. A questão é a gente poder mostrar isso de outras formas, porque a família ou não quer ver, ou vê, mas faz de conta que não vê, né? Então, por exemplo, assim, os piores exemplos, assim, os exemplos mais difíceis que eu acho que eu já vivi, são filhos mais velhos, homens que não têm perfil, e que a família insiste que eles sejam os líderes do negócio. Isso dá, assim, muita confusão. Muitas famílias insistem muito tempo que seja seu filho, o homem mais velho, quem vai liderar o negócio. E muitas vezes eles não têm perfil. O aspecto cultural é muito forte, né? Mas isso é cultural e isso é mundial. Isso é uma coisa, assim, impressionante, né? Assim, eu me lembro de um dos eventos internacionais do FBN, que era, assim, uma família da Índia, uma família da Holanda e uma família dos Estados Unidos, e os três falando sobre isso, sabe? Sobre essas mesmas questões. Então, assim, né, assim, isso ultrapassa, né, assim, até as questões, assim, culturais, né, por espaços mais regionais mesmo. Então, mas por isso a gente tem muitas formações, assim, em avaliação de perfil também, né, Mônica? Que são complementares a essa questão toda de coaching, né? Porque o coaching, em geral, inicia por uma avaliação de perfil. E as famílias hoje, isso está muito disseminado, né? Assim, que os membros de uma família, eles já falam direto em fazer avaliação de perfil. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque eles falam entre eles e, assim, né, é difícil a gente entrar numa família que ninguém fez ainda avaliação de perfil. Então, isso hoje em dia é muito mais tranquilo do que já foi. Ao início, eu lembro, assim, de situações que as pessoas diziam, não quero me avaliar. Não. Empresas, assim, que toda empresa fazia avaliação de perfil e fazia avaliação do profissional, menos os membros da família. Era uma coisa, assim, impressionante. Era impressionante. Mas profissionalização, Ricardo, assim, aí eu vou fechar aqui meu comentário, o ideal é a gente profissionalizar a família. Esse balanço, né, que você colocou ali no início, né, o que é melhor, o olho do dono, né? Então, uma família profissionalizada é a melhor coisa. Por quê? Porque é diferente o ritmo e a noção de tempo de um executivo, que ele quer se dedicar àquele negócio, ou de um membro da família. É muito diferente. É muito diferente. Então, assim, é quase assim, não dá para comparar as questões que envolvem um e que envolvem o outro. Fala, Mônica. Não, isso que, ampliando, né, complementando o que a Cláudia fala, profissionalizar a família significa encontrar o lugar certo, né, para esses membros da família. Então, no trabalho de governança familiar, existem vários lugares que eles podem ocupar. Né? Pode ocupar, por exemplo, ser coordenador do comitê da nova geração, pode ser presidente do conselho da família, pode ser um conselheiro, enfim, são vários lugares, né? Pode ser o coordenador do family office. Então, o perfil, identificar o estilo desse membro familiar e como ele pode aportar esse estilo, esse jeito, esses talentos dele a serviço da família empresária, profissionalizar. Isso, né, também tem a ver com profissionalizar, né? E a gente até tem um slide que eu acho que é legal poder compartilhar, que é o que é a governança familiar. Eu acho que abre, né? Talvez a gente possa colocar isso agora.
Acho que Abre um pode ser. pouco. Até eu ia fazer uma pergunta com relação à family office, né? O que exatamente Sim, é acho isso que e dá como é que para... funciona, enfim. Eu vou Acho que colocar aqui. tem ali no slide, tem o Family Office, até para aproveitar esse último slide, acho que o último que a gente estava ainda, Mônica, o 5, o, esse. O Family Office, ele é uma intersecção ali entre família e propriedade. Entendi. Então, o que acontece? Quando a gente começa a separar, né, os círculos, uma das coisas que começa a aparecer, né, o quanto as secretárias, por exemplo, ficam envolvidas com assuntos da família. E assim, por exemplo, imposto de renda, né, da família, onde é que ele acaba sendo feito? Então, assim, começa a se ver que a família usa bastante e automaticamente a estrutura da empresa. O family office, então, ele começa, em geral, muito tímido, né, que é deslocando isso, tirando os assuntos familiares de dentro da empresa e colocando num outro lugar. A gente, há pouco tempo, fez um trabalho que começou a estruturar o family office em uma família na Bahia, e foi muito interessante, porque aí começaram a aparecer os bens que eles tinham que ainda não estavam oficiais, né? Era tudo assim, né, na conversa entre os fundadores com outras pessoas, né? Mas eles sabiam que eles tinham aquele terreno, aquilo estava combinado, né? E então esse foi uma das tarefas, né, iniciais de um family office. E ele acaba sendo uma estrutura que, em algumas famílias, ele tem 20, 30 pessoas, onde eles realmente fazem a gestão do patrimônio da família. Que isso é algo também que se começa a estimular, depois que a coisa já está bastante organizada, que a família não tenha todo o seu patrimônio dentro da empresa. Que a empresa seja sustentável. A empresa, né, funcione de uma forma que não precisa ficar com o dinheiro da família. E aí a família começa a fazer outras aplicações e o family office é quem controla isso. Na realidade, a gente poderia dizer que o family office é uma empresa independente, apartada do restante Seriam do negócio, executivos, né, da família. Em geral, ele é um CNPJ separado, né? Tem pessoas contratadas pelo family office, né? E a gente incentiva que não seja na mesma estrutura física, realmente para separar bastante. Uhum. Parece que é um processo de amadurecimento, né? Porque no início, né, a empresa pioneira, existe uma grande confusão entre o que é isso, os sócios e o que é a empresa, mas à medida que o tempo passa e existe esse olhar de uma nova perspectiva, de uma nova visão, aí a coisa se organiza, imagino que com muito trabalho e com muito empenho aí de vocês, porque não é fácil fazer essa divisão, é quase um renascimento aí, né? Né, a gente sabe que é uma mudança de cultura, né, e por isso que a gente fala que não são assim trabalhos rápidos, porque é uma mudança de cultura, inclusive por pesquisa, né, se sabe que ela demora de 5 a 6 anos. Né? Então, implantar governança é implantar uma nova cultura. Até ela estar estável, né, assim, na cabeça das pessoas. Uma coisa muito interessante é quando a gente pede para alguma família se apresentar, né, em algum evento, congresso, enfim, e que aí eles começam a ver onde eles estão hoje e onde eles estavam, né, há 5 anos atrás, por exemplo. E aí eles se dão conta, porque senão é tudo tão, né, vai sendo construído, né, no dia a dia, na contratação de alguém para o family office, onde é que vai ser o family office, que as pessoas não se dão conta. Aí quando elas param e olham para 5 anos atrás, elas se dão conta, nossa, como é que a gente vivia daquele jeito, né? Essas são as manifestações. E o que é esse slide aí que a Bom, gente está vendo? esse aqui, pois é, esse é aquele que a Mônica citou. Quer falar, Mônica? Então pode iniciar, eu vou complementando. Então, isso aqui a gente tentou organizar, né, em um slide, assim, o que abrange a governança familiar. Então, a gente não está falando de governança corporativa nem da empresa. Aliás, tem muitas famílias que a gente não conhece a empresa, a gente nunca pisou na empresa. Interessante. Então, isso é algo assim,
Quando entra processo de sucessão, aí às vezes sim, a gente faz inclusive avaliação de executivos não familiares, enfim, né? Mas tem casos que a gente não conhece a empresa, não conhece. Isso deixa nítido a importância dessa separação, né? Empresa e família mesmo. Isso aí. Exatamente. O primeiro item ali, né, explicitar valores e propósitos das famílias. A gente até agora está fazendo um trabalho assim, né, Mônica? O trabalho que a gente ficou na terça-noite fazendo era com a família, está tudo por Zoom. Isso aqui 3 gerações reunidas. Isso aqui é bem ontológico, hein? Isso é bem Nossa. ontológico. né? É que as coisas se conversam, né? Quando você colocou, né, Ricardo, a questão de pontes, né, as coisas se conversam. Então, como é que se vai trabalhar uma família sem saber exatamente quais são os valores dela? E está muito interessante a conversa na terça-feira, foi assim, quais são os nossos valores reais e nossos valores desejados. E aí, né, alguns consideram alguns reais, os outros dizem, não, isso aí é desejado, a gente não é assim. Né? E aí começa, né? Então, por isso que é um processo, porque até chegarem nos valores, né, que eles sentem que são reais, isso vai um tempo. Então, isso a gente acha super importante. É porque vocês devem trabalhar com diferentes visões dentro daquela própria família, né? Diferentes membros que consideram diferentes valores, inclusive querem diferentes valores, até conseguir chegar em algo comum deve ser bem difícil. O que eu ia trazer tem a ver com isso, assim, de colocar um pouco mais de pimenta nisso, que tem a ver com valores reais, os desejáveis e ainda tem os percebidos, como é que eles acham que são percebidos, né, no mercado. E como querem ser percebidos, né, como família. Então, esse início é muito rico, porque é a construção da identidade como família em relação ao que importa a eles, né, o que importa cuidar para esta família. O que é cuidado? Como é que eles cuidam? Que valor é esse? Enfim, E aí tem muito diálogo e muita conversa. Isso tem tudo a ver com um dos princípios, né, da mediação, da facilitação. E deve ter muita dor aqui envolvida, né? Tem. No início, acho que é como a Daniela falou, assim, né, o início são conversas mais difíceis, né? Essa família já teve bastante conversa, então já tá fluindo, a gente já está nadando num outro mar, né? E aí o objetivo depois que os valores estão explicitados, formatados, enfim, é a gente avaliar se os valores da família, qual é a coesão que eles estão e a coerência com os valores da empresa. Sim. Né? Eu fico imaginando, além da parte deles, como família, trazendo para vocês, o nível de escuta de vocês como profissionais nesse momento, né? De captar realmente o que está por trás, qual é a vontade, qual é a intenção de cada um. Se assemelha muito ao que a gente faz na mediação, né? Que é a escutativa, mas eu vejo a importância disso nesse trabalho de vocês, né? Vocês realmente escutarem aquelas pessoas ali. A gente, né, mesmo nos cursos para consultores, a gente tem aula exatamente sobre isso, né, sobre a questão da escuta. Né? Então, realmente, é um instrumento, né? A gente acaba uma reunião, assim, na terça, assim, particularmente eu estava bem feliz, mas a gente fica cansado, né? Interessante então, mais por Zoom, né? Interessante essa colocação, né, de pode existir, eu imagino que exista, né, nessas discussões a percepção de que os valores da família não necessariamente correspondem aos valores ou à missão, ao propósito da própria empresa, né? Ou seja, talvez a empresa é uma máquina de ganhar dinheiro, mas do ponto de vista pessoal, emocional, enfim, não é percebido pela família como algo que tenha efetivamente valor do ponto de vista de satisfação pessoal, aquela coisa de dividir interesse, posição, enfim. Muito interessante aí esse alinhamento, né? E, em geral, isso de fazer valores, missão, visão, é algo mais empresarial, né? Então, quase todas as empresas têm, mas elas muitas vezes fazem completamente desconectado da família. É só uma placa na recepção da empresa. É uma placa, e isso a gente coloca, assim, a gente colocou agora, né, Mônica, na terça-feira, assim, valores não são teoria.
Valores não são a placa. Valores é o que a gente aprende e usa todos os dias. É o exemplo que a gente dá. É assim que a gente aprende valores, e esses são os valores que a gente quer aqui, né? A gente fala desse, não é o bonitinho para ir para a placa. Tá? Eu lembro de uma família, uma vez assim, que um dos valores que eles chegaram era respeito, só que era uma família super desrespeitosa. Super desrespeitosa. Até que um membro da nova geração disse assim, gente, como assim? A gente não é tão respeitoso assim, né? Vamos falar. Não, mas como assim? Como assim não, né? E aí começam, e aí se dão conta, então é... Agora eu fiquei curioso para saber como é que vocês organizaram 146 pessoas. Nossa, é verdade. É. 146 pessoas tinham um conselho de família com 9 pessoas. Eles já tinham um conselho de administração formado há uns 7 anos, já com membros externos, né? Assim, tinha uma governança corporativa já funcionando, a gente ficou só na governança familiar. E bastante interessante, assim, 2 irmãs médicas que estavam agora, uma na presidência do Conselho de Família e a outra no Conselho de Administração. Então, foi, assim, acho que essa visão de saúde, né, ela estava muito, naquele momento, importante para a família. Né? E, enfim, uma família muito interessante, muito interessante. E falando assim mais especificamente de conflitos, assim, quais são os principais conflitos que vocês veem que surgem nesse âmbito de empresas familiares? Como é que vocês lidam com esses conflitos? Eu posso começar assim, eu identifico que o pouco ou a falta de diálogo é um dos principais, assim. A família não tem fórum para conversar. Ou conversa, mas não se escuta, né? E aí, né? Que é o que vocês trazem no coaching ontológico, né? Que é tu também ouvir o outro, conseguir entender a visão do outro, né? Porque sem entender, sem a gente ouvir o outro, a gente não sabe a visão dele. E são diferentes. Via de regra, os conflitos surgem daí. Eles não surgem necessariamente porque exista alguma briga com relação a algo, mas sim porque eu tenho uma visão, tu tens outra visão, né? E acaba que elas podem ser até complementares, mas no primeiro momento a gente não conhecendo a visão do outro, que não está errada ou certa, a gente acaba levando aquilo como um conflito, né? Exatamente. Exatamente. E sabe, Dani, que e falo também assim por mim como membro de uma família empresária que tem, né, irmão que trabalha no negócio e outros não. A falta de informações ou a pouca informação, porque quem trabalha no negócio tem muito claro, né, os resultados, como é que está, as informações estão ali. Quem não trabalha está afastado, né, e não sabe. Então, assim, criar um espaço para poder falar sobre isso, receber essa informação, e muitas vezes meu próprio irmão me diz, mas é só vocês perguntarem. Isso é uma zona de conflito, é um desconforto que tem, né? Porque a gente espera, tem expectativa de que ele possa, como executivo, membro da nossa família, fazer esse reporte. E ele espera que a gente, que está afastado, que a gente se interesse e vá buscar informação, né? Então, quando se cria esses espaços, esses fóruns para poder conversar, trazer informação, uma das premissas da governança é a questão da transparência. Então, né, transparência de informações, gestão de resultados, apresentação disso. Isso são zonas assim que parece, né, que está tudo certo e não está. Você sabe, Mônica, que para mim, uma assim, das zonas, um grande propulsor realmente de conflitos é a assimetria informacional, né? É no momento que tu não tens a informação, outra pessoa tem, a gente pressupõe que a outra tem, ou que não se interessou por saber, e daqui a pouco, quando a gente vê, aquilo virou um conflito que não precisaria ter existido. Por isso, de repente, a importância realmente de teres um ambiente já criado que estruture esse fluxo informacional, porque senão a gente fica nesse dilema de você deveria ter me perguntado ou não, você que deveria ter me reportado, né? Como é que a gente estrutura isso para que esse fluxo corra naturalmente e evite conflitos desnecessários? Exatamente. E a primeira geração, acho que tem um aspecto interessante, assim, na minha experiência, a primeira geração nem sempre ela quer ser transparente, não.
porque informação é poder, né? Isso é um É problema. poder. Então, antes de tudo, tem que assim quererem ser transparentes, né? E isso é a dificuldade de colocar, por exemplo, um conselheiro externo. A gente teve uma família que a gente trabalhou 7 anos até conseguir botar um conselheiro externo no conselho de negócios deles. Porque, assim, como é que eles iam falar com alguém externo? Né? Como é que eles iam falar dos assuntos importantes deles com alguém externo? Né? Assim, como é que eles iam falar sobre os negócios com alguém externo? Então, hoje tem, né? Isso é muito legal de ver, né? Eles evoluindo, agora eles estão colocando um conselheiro externo também em um dos principais negócios deles, então tá repetindo a cultura da governança agora em outras empresas do grupo. Então, Agora, isso é tudo, bem bonito. ouvindo vocês, assim, é uma percepção que eu já tenho há algum tempo, né? Que tudo acaba se resultando em dois aspectos, 2 elementos aí, que é a comunicação e confiança, né? E transparência, talvez pudesse colocar. Então, no fundo é isso que eu imagino que vocês busquem construir quando começam lá naquele primeiro estágio de estabelecer os valores morais da família, né? Porque, Acho que sim. não é? Eu imagino que sem transparência, sem honestidade, sem um propósito que faça sentido para todos, fica muito difícil construir um conselho de família, porque no fim vai virar uma grande bagunça, um grande almoço de domingo, né? Você fala isso, né, Cláudia? Eu acho da questão da confiança e do orgulho de pertencer, né? Como é importante isso se manter dentro da família. Isso até é um dado de pesquisa, né, que mostra o que faz as famílias quererem ficar juntas, né? E aí isso é a confiança e orgulho, né? O orgulho de pertencer, né? Não o orgulho de ser orgulhoso. Também tem esse lado, né? Mas é isso, confiança e orgulho. Se rompe confiança, é bem mais difícil, bem mais difícil. Aí entra muita coisa complicada. É interessante essa figura do conselheiro independente. Eu me recordo até de ter feito um trabalho com relação a isso, defendendo a importância de ter uma pessoa de fora, né, que consiga, às vezes, trazer essa visão de fora, que não esteja envolvida nesses conflitos que às vezes são já estão tão profundos, né, entre aquela família ali. Isso é uma característica muito da empresa familiar, né, ter esse tipo de conflito, que é difícil tu mudares a visão daquelas pessoas, porque elas já estão realmente emocionalmente muito envolvidas. Mas imagino que deve ser uma dificuldade também trazer essa pessoa de fora ali para dentro daquele ambiente não acostumado, né? Uma das questões até, assim, também colando com a pergunta que tu tinha feito antes, né, Dani, em relação a conflitos, é a questão da tomada de decisão, né, porque na maior parte das vezes o fundador ou a fundadora, né, a gente tem também a realidade de mulheres, né, fundadoras, tomaram decisões sozinhos o tempo inteiro, né? Então tem uma centralização dessa decisão e aí colocar isso num formato de colegiado, né? Quando a gente fala de compartilhar informações, abrir canal, espaço de diálogo, né? E transparência, a gente está falando de compartilhar também esse poder, né? Esse lugar, né, de decisão. Então, uma das perguntas, né, Cláudia, que a gente faz, assim, no início, muitas vezes, né, do processo, é como vocês tomam decisões, como é a decisão aqui nesta família, né, como são as decisões. E isso é uma zona de conflito, sim, porque até, né, às vezes, já né, aconteceu a gente passar, assim, algumas reuniões falando sobre a tomada de decisão, eles conversando entre eles, né, sobre isso, assim, né? E é bom, isso ajuda, que impacto que dá, não é bom, e o que a gente quer, então, para entrar um conselho, até chegar nisso, é aprender a ser bons juntos, porque individualmente, esses fundadores já são bons, e às vezes tem executivos familiares que também são muito bons, mas ser bons juntos é um desafio. Isso da tomada de decisão. Aí volta para o que o Ricardo tinha perguntado. Isso vai também, é explicitado em documentos, né? Tem esse documento que é o protocolo familiar, onde se explicita como a família toma decisões,
Assim, também é um tema que eu já tive situações assim de trazer esse assunto para a reunião e depois da reunião o patriarca lá querer falar assim, mas como assim, como se toma decisões? Só me Eu perguntar, né? Só me tomo perguntar. decisões, né? E às vezes é uma perda de poder, né, que ele tem ali na Não, tomada de é uma decisão, perda de vai poder. perder espaço, né? E às vezes eu vejo assim, em relações até menores, o pai agora tendo que dar um espaço para o filho. Como assim? O meu filho vai passar a decidir, né? Então realmente, eu imagino a dificuldade de abrir mão dessa parcela de poder em prol ainda de um filho Agora, ou de alguém que se entenda ter menos conhecimento, né? Dani, acho que a gente já está meio que encaminhando para o final e eu fiquei com uma curiosidade, né? E depois, se vocês quiserem complementar para a gente ir encerrando, é o seguinte: essa consultoria super sofisticada que vocês prestam é de médio e longo prazo, né? Porque se trabalha em comportamento, mudança de cultura, e isso não acontece do dia para a noite. Então, minha pergunta é: quando é que vocês consideram esse trabalho encerrado? Quais são as condições de satisfação que vocês levam em consideração para dizer, olha, eu até aqui ajudei vocês, mas daqui em diante vocês têm que caminhar com as próprias pernas, se é que eu posso dizer isso. Eu acho que era bom também, Ricardo, antes da gente fechar, que a gente tem um slide ali que a gente cruzou consultoria com mediação, que eu acho, né, Mônica, que acho que seria bem legal a gente poder falar. Porque a gente, inclusive, já tem situações assim de viver que a gente indicou mediação dentro do processo da consultoria. Né? Então, acho que isso é uma coisa de antemão, já te agradeço essa lembrança. Pois é, eu acho que né, nesse contexto que a gente está, acho que seria bem importante a gente... Claro. Acho que é o próximo, né? Aqui. Então, né, a gente... Acho que de cima, né, Mônica? Oi? Volta para de cima, é o anterior. Desculpa. De cima é ótimo. Então, a gente está lá com o processo de consultoria, né, mas tem algum tema que a gente colocou ali, né? Problema agudo crônico. Então, um problema que a gente sabe desde as primeiras entrevistas que ele está ali, a gente até tenta trabalhar, mas vai entendendo que ele entra em, por exemplo, assim, um divórcio não concluído. Entendi. Um divórcio que já está até formalmente concluído, mas na cabeça das pessoas não está concluído. Que deve mais, ou deve menos, ou ganhou isso, ou não ganhou aquilo. E isso num enredo aí de 3 gerações. Né? Então, esse foi um caso, assim, né, de pedir o recurso da mediação para esta situação pontual. Né? Isso, então, chega, né, a um encaminhamento suficientemente bom para todo mundo. Isso libera muita coisa para o processo poder continuar. Destrinchar aquela elite sociológica, aquele problema que estava ali, para conseguir dar prosseguimento no trabalho de vocês, tirando aquela barreira que há muito tempo, de repente, já vinha sendo trazida por essa família. Que interessante. A importância disso no processo. A gente continuou, né, trabalhando, né, assim, continuou fazendo os outros trabalhos, enfim, mas naquele assunto específico, esse é um assunto que a gente não é com a gente. Se me permites, Cláudia, isso é interessante, porque na própria mediação é possível você, ou num conflito já existente, às vezes você separa uma parte do conflito para mediação, porque aquilo vai destravar todo o resto. Né? A comunicação, a geração de confiança, o deixar a dor para trás, deixar o problema para trás e passar a olhar para frente, né? Que é o que a gente... Nova fase, né? O que a gente mostra na mediação, né? Uma pergunta-chave, né? Como é que você se enxerga depois que esse conflito tiver encerrado? E aí a pessoa... É um viés prospectivo, sempre. Ela assume aquela energia assim de olhar para frente, de buscar alternativas e costuma ser uma boa forma de alavancar e destravar um conflito. Bem interessante. Obrigado por trazer. E me parece, assim, olhando a mediação, um belo ponto de auxílio nesses momentos, porque a gente não pode nem imaginar, né? Um processo judicial, imagina, no âmbito de uma empresa familiar, na verdade, tu iria piorar e muito aquela relação. Tu irias eventualmente destruir a relação na empresa. Então, a importância da gente ter essa ferramenta no meio desse processo para conseguir auxiliar, né? Se alguma coisa mais pontual surgir ali que precise paralelamente ser trabalhada. Muito interessante. Muito interessante.
Então, né, isso aqui, né, daí que vem essa questão da dupla via, né, a gente acha que essas são pontes possíveis, né, assim, né, da consultoria, pedir mediação da mediação, pedir consultoria, enfim, né, assim, porque são profissionais que trabalham com o mesmo público, né, lembrando que o mediador jamais dará conselhos, né, ou consultoria, né, mas obviamente com a neutralidade de buscar facilitar o diálogo e o acordo entre as partes, mas super afim, exatamente. E sabe, uma coisa, Ricardo, que a gente tem conversado, assim, né, como eu disse a Mônica, e vocês também comentaram, né, a Mônica está concluindo o curso, a formação como mediadora, né, eu já fiz alguns cursos, vários, para facilitar diálogos com mediadores, e é incrível porque muita gente não conhece o trabalho de consultoria para empresas familiares, assim, sabe, são áreas que, assim, não se conversam tanto, assim, as pessoas não conhecem, né, que existe. Impressionante. Então, é algo que a gente tem essa missão também, né, Mônica, de poder abrir essa conversa, né, porque a gente realmente acha que tem muita ponte. Isso é tão verdadeiro, porque eu estou tendo a oportunidade de morar nos Estados Unidos e fiz um mestrado nessa área de mediação, só que ali eu percebi, fiz várias disciplinas, né, um curso multidisciplinar, que a mediação é um viés, mas você tem outras formas, né? Você pode criar um ombudsman dentro das empresas, que aqui é relativamente comum, uma ouvidoria, enfim. Sim. Várias ferramentas que são absolutamente desconhecidas e que podem ser implementadas com alguma facilidade dentro das empresas de forma preventiva, né? Porque se você puder prevenir, evitar que o conflito surja, tanto melhor. E numa consultoria que vocês levam, eu imagino que isso seja algo bem importante, né? Mas a gente pode continuar conversando o resto da tarde aqui, não tem problema. Eu sei que vocês têm muitos clientes para atender, né? As empresas estão esperando. Quando é que vocês dizem, tá, meu filho, agora você pode ir sozinho? Como é que é isso? As avaliações são anuais, né? Claro que podem ser a qualquer momento, obviamente, né? Assim, às vezes acontecem coisas, né? Não é tudo que é uma mil maravilhas, né? Então, inclusive, isso está no nosso contrato, né? Que a qualquer momento, tanto o cliente como a consultoria pode pedir a interrupção, né, do processo. Mas as avaliações oficiais são anuais. E nessa avaliação a gente vê o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer. E muitas vezes as famílias pedem o que vocês indicam a partir daqui. Né? Elas pedem nova proposta, a gente leva nesses momentos e aí a família decide se vai continuar, se não vai continuar. Eu lembro sempre de uma família que a gente atendeu um bom tempo, e que no início o diretor financeiro, que era um membro da família, ele dizia assim, porque consultoria é muito papo para a gente ficar pagando, vocês só conversam, né, aquela história. Mas aí no final era muito interessante que ele fazia assim, ele trazia um gráfico de quanto eles tinham faturado no ano passado e quanto eles estavam faturando nesse ano. E ele dizia, isso é porque a gente não está perdendo tempo com aquelas coisas chatas da nossa família, aquele desgaste com aqueles temas que a gente ficava, acordava, dormia. Então, sabe, voltava. E ele apresentava, e essa é uma empresa que começou, assim, o processo... O famoso custo de oportunidade, né? O tempo que você está perdendo brigando é o tempo que você podia estar se dedicando a produzir mais, né? Bacana. Produzir outras coisas, não. Então, realmente é uma avaliação dos dois lados, assim, do que tem outras famílias que a gente, né, acompanha períodos e depois eles nos chamam num outro período, então é algo que, assim, varia bastante de cliente para cliente também, a forma de dizer esse agora deu. A gente acha que são os clientes, assim, a gente quer ser a referência deles para a vida. Esse é o nosso objetivo. Né? Esse é o sonho de todos. São relações de também de muitos. Muito bom. Acho que eu lembro de uma situação bem legal, foi a minha filha mais velha, era pequena, e aí encontrei um cliente, né, e aí ele olhou para a Celina e disse assim, sabe quantos 1000 empregos tua mãe já ajudou a manter? Uau. Eu fiquei olhando assim, porque eu nunca tinha pensado nisso. Não por esse ponto.
não tinha pensado. Mas eu fiquei assim, nossa, né, que interessante a perspectiva que ele falou. Aquele ciclo, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Que a empresa quebrou no meio do caminho. Isso, Muito bacana. isso. Sensacional. Muitas, né? Muitas quebram. Sensacional. A E a gente tua pode seguir fala falando também aqui, não tem problema. Eu acho que a tua fala também me faz lembrar, né, Cláudia, do próprio propósito, né, que nós da Tondo, né, nas nossas conversas, né, que nos alimenta, né, essa questão do propósito, a serviço de que e de quem a gente está, né, que é da facilitação desses diálogos com essas famílias, né, esses resultados, o que acontece, né, muitas vezes eles mesmos se autoavaliam, né, o Conselho de Família tem muito esse propósito de trabalhar a educação e integração, né, da família. Então, assim, quantos cursos, o que eles sabem hoje que não sabiam no início do processo, né? É muito bonito de ver, assim, esses resultados a partir do depoimento deles mesmos, né? Vai conversando ao longo do tempo e, como a Cláudia disse, né, isso vai oficializando também uma relação mais formal, mas é um trabalho muito de cocriação, sabe? Muito assim, alfaiataria o tempo inteiro. A gente é uma consultoria de processo, então é um processo, é uma caminhada, né? Acho que na ontologia a gente fala, né? E eu trabalhando com o desenvolvimento de lideranças e equipes durante muito tempo, né? Alguns executivos perguntam quando que a nossa equipe vai estar pronta, né? Não vai estar pronta, né? Vai se aprontando. Então as famílias vão se aprontando, né, vão expandindo, vão melhorando. Então, essa autoanálise e avaliação, isso para nós é o principal resultado, partindo e através dele. Excelente. Fantástico. E isso tem tudo a ver com mediação, porque a gente sabe que, né? Tudo a ver. Mediação é isso, né? A gente é instrumento, simplesmente instrumento, né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito, muito, muito bacana, e tenho certeza que devem ter salvo muitas famílias, muitos casamentos, muitas relações, muitas empresas. Também a gente aprende também e usa muito que os clientes, não somos mágicos. Não existe mágica, não existe fórmula mágica, né? Mas, de qualquer maneira, é o que eu digo sempre, existe muita dor, né? Não só nas empresas familiares, mas nas empresas em geral, né? Uma desconexão de propósito individual e missão da empresa e esses consultores em geral, né? Facilitadores da comunicação são essenciais, são vitais para que aquele soft skill, aquilo, não, isso não deixa para lá. Não, é isso, exatamente aqui que está esse exemplo que você deu, né? O tempo que se perde em questões familiares, e isso repercute financeiramente. Isso é um dado super importante e se comunica bem com o perfil do empresário, do executivo, que quer ter resultado no final do dia, né? Não sei, Dani, se a gente tem mais tempo, se tu já quer encerrar. Eu acho que a gente está se caminhando para o final, então eu gostaria muito de agradecer vocês, Mônica e Cláudia, espetacular o trabalho de vocês, fiquei impressionada, eu já conhecia de ler, de ter escutado vocês, e assim, foi um enorme gosto, um enorme prazer ter vocês aqui, realmente fantástico, comunica muito, conversa muito mesmo com a mediação, fez muito sentido estar escutando vocês, então muito obrigada pela presença de vocês hoje, aprendi muito. Ricardo, se quer dar também obrigada a vocês também, e vamos manter nossos diálogos. Vasos comunicantes, muito obrigado. Hein? Até uma próxima. Muito obrigada Ricardo pelo convite, Daniela, né, prazerzão conhecer, e muito feliz de estar podendo fazer parte da construção também da DR Brasil, né, a partir e através de vocês. Assim. Muito obrigada de coração por esse espaço, essa conversa. Parabéns também, né? Obrigado. Até uma próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.